Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, né? Boa quarta-feira. Bem-vindos a mais um dia de aula. E hoje nós vamos iniciar com a nossa matéria de ciências, tá? O assunto de hoje vai ser sobre higiene e saúde, que está nas páginas 179, 180 e 181, tá certo? Então, nesse assunto sobre higiene e saúde, nós vamos ver sobre doenças e verminoses e também sobre as vacinas, né? As vacinas são importantes no combate e na prevenção de várias doenças, tá? Então vamos iniciar aqui falando sobre as práticas de higiene, né? Que são de fundamental importância na nossa vida, para a manutenção da nossa saúde. Então aqui no texto diz o seguinte: as práticas de higiene também permitem a prevenção de verminoses. O que são as verminoses? São as vermes. Por que essa prevenção? Porque as vermes, elas são também causadoras de doenças, tá? E se não forem tratadas, existem algumas dessas verminoses que são tão graves, são tão sérias, que se não forem tratadas, podem levar o indivíduo, né? Ou seja, a pessoa, o ser humano, à morte. Então, nós vamos ver aqui na segunda página, daqui a pouquinho, quando a tia explicar essa primeira parte, que é sobre as doenças, tá? O que é que a gente pode fazer, quais as medidas que a gente pode adotar para combater essas verminoses, tá? Começando aqui, nós temos falando sobre uma verme muito comum, né? Adquirida geralmente por todos nós. Por isso que quando a gente vai ao médico fazer um exame de rotina, né, que o médico pede um hemograma, pede um exame específico para ver se você está com verme ou algo do tipo, ele sempre vai passar uma medicação, né, para combater essa verme muito comum, que é a ascari, chamada de ascaridíase, tá? Ela se aloja no nosso intestino, é uma verme comum, contraída por má higienização de frutas, de verduras, das nossas mãos, né, da água que a gente bebe. Então, a ascari é uma lombriga, tá, que se instala onde? Toda verme ela se instala no nosso intestino. Ela vai fazer o que lá? Sugar os nutrientes que o nosso organismo absorveu através dos alimentos, né? Por isso que às vezes, assim, determinadas épocas do ano a gente se sente enfraquecido, se sente nauseado, né? Mas esquece de tratar aquilo que a gente tem que fazer todos os anos, tratar as verminoses, fazer o exame específico para detectar algum tipo de verminose que está ocorrendo no nosso intestino. Se não for isso, é outro caso que o médico com certeza vai investigar e chegar a um diagnóstico correto. Mas a gente voltando aqui ao nosso assunto, né? As caridíase, essa verme tão comum que a maioria das pessoas contraem, certo? Ela também causa cólicas, aquelas dores abdominais, desconfortos abdominais e emagrecimento, justamente porque ela absorve os nutrientes dos alimentos que nós consumimos, certo? Para prevenir-se, é necessário cuidar da higiene pessoal, lavar bem as mãos, né? Andar sempre calçado, certo? Não tomar qualquer tipo de água fervida, filtrada ou água mineral, tá? Verificar a limpeza do ambiente, a nossa casa deve estar sempre limpa, ou o ambiente que a gente frequenta, né? Livre de poeira, de impurezas, de sujeira, porque tudo isso causa também as verminoses, uma vez que esses vermes eles não são detectados a olho nu, apenas com auxílio de um aparelho chamado microscópio, tá? Lavar bem todos os alimentos, que foi o que a tia acabou de falar agora, e só beber água fervida, filtrada ou mineral, né? No nosso dia a dia, a gente consome muito esse tipo de água, que é a água mineral. Ou aquela vendida nos galões, né? Naqueles galões que a mamãe e o papai colocam no nosso bebedouro, lá no filtro. Ou aquelas que acopla o filtro, né? Na torneira de casa, né? Na torneira da pia de casa.
Então ali a água já sai pura, tratada e pronta para ser consumida, tá? A esquistossomose é uma doença provocada pelo caramujo. E esse caramujo, ele geralmente está nos rios, tá? Os caramujos liberam nas águas essas larvas, que são os parasitas, e que se alojam no principal hospedeiro, que é o ser humano. E aí ele vai para o organismo, para o nosso intestino, né? E vai diretamente, ele ataca um órgão muito vital do nosso organismo, é o fígado, tá? Então, quando ele ataca o fígado, que a pessoa infectada começa a apresentar os sintomas, né? Esse trato ele deve ser imediato, porque é uma doença muito grave e muito séria que pode levar um indivíduo à morte. E essa doença desse parasita, desse caramujo, né? Postada pelo caramujo na margem dos rios. Para quem gosta de tomar um banho de rio, tem que ter muito cuidado, né? Tá fazendo periodicamente esse exame para ver se não contraiu essa verme. E essa doença ela provoca a barriga d'água, que é quando a pessoa vai desenvolvendo, né, uma barriga enorme e ao mesmo tempo ficando com a pele amarelada, um aspecto doentio, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nos sintomas e nos sinais que o nosso corpo apresenta. Não somente por causa dessas doenças, não por causa das verminoses, mas por causa de qualquer outra coisa outro sintoma, outro sinal que o nosso corpo apresenta. Se ele apresenta, é um meio de defesa, né? É mostrando a gente que algo está errado com o nosso corpo, né? Porque quando a gente está sadio, quando a gente não tem nada, o nosso corpo também não apresenta nada. Quando a gente sente qualquer coisa, o nosso corpo dá logo sinal, né? A outra verminose, muito perigosa também, é a ancilostomose. As pessoas contaminadas mostram alteração na pigmentação da pele e tornam-se fracas e anêmicas. A ancilostomose é própria dos locais onde não há fossas nem rede de esgoto. No caso aí são lugares sem saneamento básico, né? Para prevenir, é necessário andar calçado e realizar ações de saneamento básico, né? Para acabar essa verminose, que ela também é muito perigosa e leva o indivíduo que a contraiu a óbito, né? Teníase, né? A tênia, causada pela tênia, também conhecida como solitária. Vou ler aqui para vocês. É contraída pelo consumo de carnes de boi ou porco mal cozidas ou mal assadas, né? Então aí a gente deve ter muito cuidado quando for consumir esses tipos de carne, porque as larvas dessa verme, elas se alojam justamente nesses tipos de carne, a carne de boi ou a carne de porco. Quando elas são mal cozidas ou mal assadas, a larva não morre, porque ela não é detectada a olho nu, a gente não está vendo se ela está ali ou não. Então, se ela tiver, ela não vai morrer. E o ser humano, lá o consumidor, ao ingerir aquele alimento, vai estar hospedando, colocando dentro do seu corpo a larva dessa verminose, né? E aí o processo é desenvolver a doença. A tênia é também chamada de solitária. Por que ela recebe esse nome de solitária? Devido ao fato de, na maioria dos casos, apenas um verme instalar-se no intestino do hospedeiro e faz um estrago muito grande, né? Para você ver a potência dessa verme. Apenas um faz um estrago terrível. E outra coisa, não é só tomar uma medicação, um vermífugo e eliminar ela, não. Ela é uma verme tão cruel que quando ela é combatida através dos vermífugos, né, que existem os vermífugos específicos, ela deixa ainda dentro do hospedeiro dela, pode ser o ser humano, um gato, cachorro, quem comeu lá a carne contaminada, né, os ovos. Então você trata, mata, como se diz, a verme principal, mas os ovos estão ali. Então existe todo um processo, todo um tratamento para que essa verme ela seja combatida, seja eliminada, bem como os ovos que estão lá dentro do organismo do hospedeiro. Então aí a gente tem que ter
muito cuidado no trato com o nosso corpo, com o ambiente que a gente vive, com a água que a gente consome, com os alimentos que ingerimos, né? Por causa das verminoses, né? Por causa dessas verminoses e outras doenças também que são contraídas por meio da má higienização. Aqui embaixo você tem um quadro, tá? Com algumas atitudes de higiene que podem preservar a saúde de todo o corpo. Então, são hábitos corriqueiros nossos: lavar as mãos antes das refeições, tomar banho todos os dias, beber água fervida, filtrada, mineral, escovar os dentes ao levantar após as refeições e ao deitar, né? Cortar as unhas também são portas de transmissão dessas doenças e de várias outras, né? Tanto as unhas das mãos quanto as dos pés. Cuidar dos cabelos, né? As meninas, os meninos aí que gostam de um cabelão assim, né? Eu acho muito bonito. Realmente eu acho. Mas a gente tem que ter cuidado para não desenvolver outras doenças, né? Aí vocês podem até perguntar, fazer uma pergunta assim: tia, e a gente desenvolve verminose pelo cabelo? Não, mas você pode ter outros parasitas, né? E aqueles bem desejáveis, principalmente aquele que coça a cabecinha e que é chato pra caramba. E pra exterminar ele dá trabalho, né? Então, certo? Aí a gente tem que ter uma série de cuidados, uma série de medidas para nos prevenir. E prevenir a nossa família e todos aqueles que estão ao nosso redor, né, gente? Quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando do nosso próximo, né? No entanto, existem outras formas de nos mantermos saudáveis. Vacina. Eu tenho medo de vacina. A vacina dói, tia. Aquela agulha é horrível. Mas é aquela agulhinha, aquela fisgadinha que vai te trazer, vai preservar a tua saúde. Antes uma fisgadinha e você tá pulando, saltando, correndo, alegre, feliz, do que deixar de tomar ela e na consequência disso você contrair uma doença indesejada. Então, por isso que as vacinas estão aí, né? As vacinas estão aí. E as vacinas é para o público de todas as idades. Bebês, crianças, jovens, adultos de todas as idades, né? Quem acompanha jornal, quem vê as políticas do governo, vê que as vacinas são disponibilizadas anualmente em determinados períodos do nosso ano, né? No decorrer do nosso ano, para combater as doenças existentes e aquelas que surgiram, que são novas, né? Então tá aí o nosso quadro de vacinação. As vacinas são produtos biológicos que protegem os indivíduos contra certas doenças, tá? Aí você diz: mas eu tomei a vacina, vamos supor, contra o sarampo e adoeci. Não, meu amor, você teve a forma leve da doença. É possível? É. Se você não tivesse sido vacinado, poderia ser pior? Poderia. Você poderia ter contraído essa doença de uma forma muito mais grave. É aquela vacina que a gente toma anualmente agora, H1N1, né? H2N6, não sei das quantas, esse monte de H que tem por aí, né? Tem gente que diz: eu tomei uma vacina daquela, passei mal, adoeci. Mas já pensou se você não tivesse tomado? Se você adoeceu após você tomar a vacina, é sinal que seu corpo teve uma reação. Ele combateu o vírus que já estava ali pré-existente ou o vírus que se instalou no momento em que a vacina ainda estava sendo processada pelo seu organismo. Então, são coisas que relativamente, na maioria das vezes, a gente não para pensar. Acha que vai fazer mal, mas não existe vacina que faça mal, a não ser no caso dos alérgicos, pessoas alérgicas, que quando chega no período das campanhas, geralmente eles avisam as pessoas que têm intolerância, que têm alergia a ovo, a leite, a não sei o que lá, não toma essa vacina. Aí tá certo, é um grupo à parte, mas se você puder tomar, se você puder se prevenir, tome, né? Tome, porque é o melhor para a nossa saúde. E a nossa saúde, ela é tudo. Quando estamos saudáveis, estamos felizes, estamos bem, né?
Tem aqui um quadro embaixo, na 181, que é muito legal esse quadro. Eu gosto muito dele, é muito importante. E o nome dele É Importante Saber. Ele fala sobre a epidemia, a endemia e a pandemia, que por coincidência é o que nós estamos vivendo nesse momento, nesse ano de 2020. O que é uma epidemia? É uma incidência de doenças que atacam ao mesmo tempo muitas pessoas da mesma terra ou região. Endemia, presença constante de uma doença em um determinado lugar. Tem causas exclusivamente locais e ataca as pessoas que ali vivem. Vamos supor um tipo de gripe, um sarampo, uma catapora. Isso é uma endemia, né? Vamos supor, na região norte, existe uma endemia na região norte, uma endemia de sarampo, né? Então, somente naquela região, somente ali está ocorrendo o foco daquela doença. Aí, o que é que as autoridades de saúde fazem? Imediatamente, né, entram em contato lá com os outros órgãos responsáveis e preferem vacinar todos os povos de outras regiões para que isso não se espalhe, porque se espalhar, aí a gente vai entrar num processo de pandemia, que é quando atinge o mundo todo, como está acontecendo agora, né? É uma doença desconhecida, uma doença que já matou milhares de pessoas, que está se ainda procurando a vacina, né? Um método para combater essa doença que a gente está vendo que está complicado, está difícil, mas que a gente pede todos os dias a Deus que tudo isso passe, né? Que essa pandemia ela cesse, né? Porque já machucou muito dos nossos, já levou muito dos nossos e a gente vê que é uma coisa muito terrível, né? Então, esse momento é um momento de reflexão, é um momento da gente rever nossa vida, né? É um momento de tratar da nossa saúde com mais carinho, com mais cuidado e continuar com as nossas medidas preventivas. Usar máscara, usar o álcool, se higienizar ao chegar da rua, pôr a roupa para lavar, tomar um banho, pôr a máscara para lavar, cuidar dos calçados que vieram da rua e tudo isso até que tudo isso passe, né? Todas essas medidas até que tudo isso passe, com fé em Deus vai passar. Então tá aí para vocês, epidemia, endemia e pandemia, né? A diferença entre os três. Isso aí é muito legal a gente saber. Ah, dica, esses tópicozinhos aqui, tá, gente? Se vocês puderem gravar, guardar, memorizar, vocês guardam, que sempre cai em provas de concurso, vestibular, na matéria de conhecimentos gerais, eles sempre colocam algo sobre esse tipo. Sempre tem, né? Nas provas de hoje em dia, eles continuam colocando, tá? Então, dica, guardem desde cedo, é muito importante, tá? A seguir, vocês vão realizar a atividade das páginas 182, 183, que a tia vai deixar na descrição desse vídeo. E vou dar sequência com a nossa próxima aula. Aguarda aí que já já chega outro vídeo. Beijos!